maneira de tratar das coisas permitiu trazer para o mercado de fogos em péssimo estado, trazer, obviamente, para os cascos urbanos até alguns casais jovens que introduziram naturalmente alguma recuperação que, em alguns casos, teve um significado especial. E isso fez, do ponto de vista político, muitas vezes para albergar os que lá estavam, outras vezes, como eu disse, para estimular então novos habitantes. Numa filosofia que os sociólogos sabem explicar muito bem, que, ou seja, a geração que se casava, que constituía a família, era a geração da periferia. E a geração que ficava era a geração idosa, a que já não se reproduzia. E, portanto, começávamos a ter não só os prédios a cair, como as famílias, também elas, numa idade avançada, e geralmente de segunda ou terceira geração, em que os filhos ou os netos é que foram saindo para outros espaços mais afastados. E esta questão, que é uma matriz, que tem uma leitura sociológica, uma leitura geográfica, uma leitura urbanística, não está resolvida. E hoje nós circulamos nas ruas da Baixa de Faro, mesmo em espaços ali da zona central e turista de Olhão, ou, enfim, a Lagos, ou Portimão, qualquer lado, e sentimos, ao percorrer as ruas históricas destas cidades, sentimos o peso da história, temos ali as referências das pessoas que fizeram aqueles palácios, das civilizações que cá passaram, dos achados arqueológicos que ali existem. Nestes sítios existiram cascos urbanos modernos, à época, esplendorosos, com uma atividade enorme, e hoje são espaços de metade dos prédios abandonados, muitos deles a cair, numa situação constrangedora. Então vem a nostalgia, vem um conjunto de textos dedicados ao património cultural, um conjunto de referências históricas, com uma certa saudade desses espaços. Ainda a semana passada, nós no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, editámos um livro, até começámos a cerimónia sem ver o livro, fizemos um longo discurso todo sobre o livro só chegou a falar da cerimónia, mas como os discursos foram de tal modo empolgantes, as pessoas sem ver livro nenhum, não havia livro nenhum, porque o tipógrafo atrasou-se a chegar, só quando a cerimónia terminou é que o livro chegou, mas toda a gente estava introduzido ao tema, de uma forma impecável, e fizemos isso dedicado a Vila Adentro, de Faro. Como há um pouco disto, um pouco de todo lado, não é só aqui. E o que é que a Vila Adentro tem? Tem os aspectos marcantes da história de Faro. A Sé, as casas da Câmara, agora a Câmara Municipal, a Diocese, o Seminário, o Convento da Senhora da Assunção, o Castelo, um conjunto de casas apalaçadas, que são, digamos, a parte genética mais fundamental dos estraços que já ajudaram a criar a cidade há mais centenas de anos. O que é que lá está agora neste momento a esta hora? Uns gatos, vadios ali no meio de umas casas, meia dúzia de pessoas muito idosas por ali, eventualmente um restaurante em vias de fechar a esta hora, e o resto não há movimento nenhum. Não há atividade, não há vida. E noutros sítios acontece o mesmo. Pois é a questão, como é que trazer para ali pessoas. Como sabem, o próprio Zeca Afonso, que foi uma figura da música popular portuguesa, viveu na Vila Adentro, cantou ali no portal da rua Professor Alberto da Silva, número 10, fez baladas ali à noite. Hoje não encontramos lá artistas, nem cantores, nem ninguém naquele espaço. E não é fácil dar a volta ao problema. Entretanto, em vários países, estimulados por políticas europeias, criaram-se há uns anos a esta parte sociedades que têm uma filosofia que as designações mudam um pouco de país para país. Mas entre nós, digamos que são sociedades de reabilitação urbana. O que é que estas estruturas criaram um pouco por todo o lado? E muito apoiadas por programas europeus. O programa Urban, programas dedicados muito em especial, de uma forma inicial, aos países do chamado leste europeu, quando a Hungria ainda não era parte da União, a Polónia, que veio mais tarde, e que teve uma injeção brutal de capitais deste efeito nos últimos 6, 7 anos, e também alguns para o caso dos países, enfim, que já eram da União anteriormente. O que é que estes programas visam? Introduzir mecanismos que levem a uma conjugação de esforços. Não pode ser apenas entre o inquilino e o senhorio, com pequenos apoios do Estado, mas que levem os grandes proprietários de edifícios a envolver-se também e a fazer disso um negócio. Trazer a banca para este negócio. E a banca, porque nas gerações anteriores as coisas correram menos bem, muitos senhorios, tornou-se proprietária, não pelas melhores razões, porque a banca, como sabem, pode se tornar proprietária de qualquer coisa, numa ótica de investimento, para lançar novos negócios. Ou torna-se proprietária porque correram mal os negócios aos outros. Então a banca torna-se proprietária pela razão mais negativa de um conjunto de espaços abandonados e que, por
penhora por negócios mal corridos, a banca tornou-se proprietária de uma série de coisas. E além da banca, grandes instituições públicas, misericórdias e PSS variadas, por muitas vezes donativos, serviços públicos, porque estes espaços antigos estavam associados ao poder, serviços públicos de um modo geral, e de maneira que estes detentores desses espaços, sejam eles de natureza pública, tal como estão, não renda, mas se hoje em injetar algum dinheiro e isto se tornar habitável e tiver comércio e tiver um espaço de uma loja e património cultural recuperado, atrai novas coisas. Então, digamos assim, com alguma injeção de dinheiro, o património é revitalizado e é recolocado, digamos, no mercado que pode absorver isso. E é este impulso que hoje em dia se está a tentar fazer para injetar algum dinheiro que permita estes negócios serem equilibrados. Porque os negócios, como sabem, é tudo na vida, têm que ter um plano em que a gente perspectiva investir X, mas tem que recuperá-lo ao longo do tempo. Se o negócio não tiver um plano feito que seja viável no tempo, é como a biologia. A gente planta uma árvore, se ela não tiver o solo, a rega, as condições normais, ela vai morrer. Não há investimento. Quando eu penso numa casa, num edifício, seja o que for, o plano de negócios é o plano que permite a autossustentabilidade daquele negócio. E, portanto, qualquer que seja a nossa leitura ideológica da vida, ou a posição em que nos coloquemos, isto tem que ser viável. Portanto, tem que ter uma receita expectável a prazo superior à despesa, porque senão não é apetecível para ninguém. E, portanto, é isso hoje em dia que nós debatemos. Como criar, neste momento de crise, neste momento de economia de mercado conturbado, soluções e instrumentos que ajudem a dar a volta à coisa. Peguemos no caso de Faro. Nós circulamos pelas ruas da Baixa, bem ou mal acompanhados, sozinhos ou com alguém que nos dá calor nestes dias horríveis de inverno, e vamos olhando em redor, e quando andamos nas ruas, o ambiente, há muitas ruas que têm mais espaços degradados e abandonados do que ativos. Ou então tem o resto do chão com uma loja, a olhar para cima a ver quando é que o telhado cai em cima da mercadoria. Porque a situação muitas vezes é complicada, mesmo quando tem esse espaço em baixo utilizado. De maneira que nós, desde há uns anos a esta parte, os distritos municipais, em vários mandatos, começaram a fazer esses levantamentos e temos uma radiografia, embora não atualizada, enfim, nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, mas sabe-se com rigor o estado das coisas. E estamos a tentar criar um embrião daquilo que pode ser uma sociedade da reabilitação urbana. Neste momento há um conjunto de ateliês de país fora, que estão virados para esta temática. Ateliês de engenheiros, de arquitetos, de jovens, que, tendo uma perspectiva nova das coisas, entendem que também há aqui uma oportunidade de negócio. E então vão criando soluções empresariais, fazem não só a parte da visão da arquitetura e da engenharia, como a visão do próprio negócio em si, para tentar pegar em cantos e recantos e quarteirões e fazer com que aquilo volte a ter vida. Estamos nesta fase também, aqui na nossa cidade, a começar a fazer um conjunto de diligências com alguns ateliês, com a equipe da casa, tentar montar uma solução para isso. Casos em Portugal há muitos, há alguns bem-sucedidos, eu conheço alguns para onde tenho andado, se me quiserem perguntar das bem-sucedidos eu dou. A zona do Barredo, na Baixa, no Centro Histórico do Porto, naquelas colinas ao Douro, naquelas 2, 3 freguesias da Rio da Baixa. É uma baixa inclinada, não é a baixa direita como as outras, mas chama-se Baixa. E o caso de Guimarães, que é um outro caso bem-sucedido, por isso vai ter até um prémio da Unesco e vai ter, enfim, um evento importante na área da cultura, brevemente. Até parece que já tem uma equipa bem paga para isso, embora não esteja a fazer muito nesta fase. Isso é o que dizem os jornais, não sabe? De maneira que, mas quem vai ao lado da Senhora da Oliveira, descendo do Castelo de Guimarães, vê que houve ali um trabalho de 25 anos, de uma equipe muito bem definida estrategicamente. Passaram vários mandatos, embora tenham passado poucos presidentes, mas durante 20 anos, uma geração, há uma equipe técnica dirigida por uma arquiteta de um nome curioso, Giesta, daí o aspecto, enfim, fluorescente que teve para a coisa. Ela e uma equipe de gente em volta dela fizeram, de facto, ao longo de 20 anos, a mesma equipa, um trabalho fabuloso, que é um trabalho exemplar de pegar numa zona abandonada e dar vida. A uma escala mais vasta, com um trabalho de 20 anos também, sucessivamente desenvolvido, aquela sociedade Porto Vivo, no Porto, que eu visitei várias vezes. É uma sociedade que criou uma equipe técnica de base, hoje é dirigida como ministro, melhor, ex-ministro, mas penso que até, curiosamente, a honra lhe seja feita, sem remuneração. Está um gesto altruísta curioso, fica bem algumas
pessoas e há quem faça isso. E, portanto, está a dirigir, de facto, essa estrutura, que está a correr muito bem, com uma equipe técnica muito sólida e com exemplos visíveis claros. Mas são trabalhos que não dão resultado a curto prazo. A gente não pode dar uma vez dizer, o ano que vem faço isto, daqui a 2 anos está assim. Não dá. Leva 8, 10, 12, 15, uma geração para se conseguir consolidar e dar a volta. É preciso engendrar negócios, fazer projetos, cativar as vontades, desencalhar problemas de herdeiros e às vezes há prédios velhos destes, têm mais herdeiros do que pedras das paredes. E depois está um em França, o outro na Alemanha, o outro está em Lisboa, o outro morreu a sogra, o outro enviou, o outro estava mal casado. Depois, para fazer aquilo tudo, em termos de organização, de uma estrutura de acordo com qualquer herança, é complicadíssimo. De maneira que é uma coisa que tem que ter uma equipe persistente, muito sólida, muito convencida e que seja capaz de flutuar sobre as alterações, porventura, políticas que às vezes os municípios têm, e todos esses têm tido, enfim, como é óbvio, mas que se mantenham um rumo firme para conseguir esse objetivo. Faro está nesse problema. Faro tem 2 problemas graves. Tem num casco histórico, hoje em dia bastante desventrado, bastante desqualificado, bastante empobrecido, por muita coisa abandonada, e tem uma periferia, que é uma das maiores anarquias que eu conheço. Nós temos esses 2 problemas para resolver. É que temos um casco histórico que tem todas estas mazelas que têm tantos outros do mundo de fora, e estamos a tentar fazer o que os outros não fizeram, sem ter a validade de prometer que amanhã está tudo resolvido, mas começámos esse caminho e é esse caminho que vamos fazer. E depois temos outro drama que é complicado e que é também um drama difícil de resolver e com custos mais complicados ainda e para os quais, nesses, não há banco que se meta, nem há com participação pública possível, que é a desorganização de 20 urbanizações que fazem a coroa norte da cidade, desde o Bom João até Aljana, passando pelo Val da Amoreira, Valcarneiros e a Penha Brifana, em que semearam, ao longo de 30 anos, prédios assim, semeados à abraçada, como se diz em linguagem de sementeira, foram nascendo, em cima de cabeças, de encostas, não têm as ruas que encaixam umas nas outras, fronteira barreiras, não têm espaços verdes, não têm nem métricas, nem simétricas, nem cércias que digam umas com as outras, não têm a estrutura de relação com o tecido envolvente, mas cada empreiteiro, dos que ganham algum dinheiro, fez o seu loteamento na sua aquarela. O outro fez outra aquarela. As cotas não acertam, nem as vias de ligação. Resolver isto é muito mais complicado do que resolver os prédios abandonados. Um prédio abandonado, a gente mete as vigas novas, veste-o de novo, dá-lhe um outro tom, mete-lhe o chapéu novo em cima e aquilo encaixa no meio dos outros. Resolver esta confusão na periferia de Faro, e não só, de muitas outras cidades. Eu vi isto muito na Falagueira, na Reboleira, na Brandoa, em tempos. Mal de mim saber que, bem vistas as coisas, o que se estava a fazer na mesma época, no Val da Amoreira, em Valcarneiros, na Penha de outros sítios, em termos daquilo que se ensina nas escolas de urbanismo, não condiz com aquilo. Ou alguém lê os livros ao contrário, ou tinham páginas soltas, mas é de facto uma coisa que me faz imensa confusão. E de maneira que nós temos uma cidade bonita, com uma história fabulosa, mas onde temos estas 2 questões para resolver em termos do equilíbrio urbanístico da cidade. E eu penso, com isso, não ter exagerado no tempo inteiro que me foi conferido, não trazer um discurso escrito, mas acho que, enfim, consegui mais ou menos dizer alguma coisa. Muito obrigado. Passo a palavra ao engenheiro Mestre. Boa noite a todos. Eu não, como compreenderão, para a posição que aqui estou, não é nesse cargo, no meu nome, meramente pessoal, e que o engenheiro Bruno Lage depois vou apresentar, vou dar o meu tema por um caminho que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que está discutido, mas só aparentemente, já vou dizer porquê. Eu vou sair da cidade, o engenheiro Carlos Rei também caracterizou, e vou tentar passar para a região, para a nossa sub-região e para uma região maior. E faço isso em termos daquilo que é a influência de uma instituição de ensino universitário, isto é, da influência que uma universidade pode ter na região de Sincerra. E neste caso da nossa universidade, aqui no Algarve. E digo isto porquê? Procuro sintetizar também numa área de formação que eu julgo, não é trazer a brasa à minha sardinha, mas julgo que é uma área onde as universidades têm, ou melhor, onde o produto das universidades, que são os seus licenciados, que são os diplomados nas áreas da tecnologia e nas áreas da engenharia, eu julgo que sentes primor para todas as outras formações. Todas elas são importantes, mas estes são aqueles que me parece a mim que fazem acontecer as coisas, isto é, que fazem desenvolver a atividade, que fazem que crescem, que tiram a riqueza do solo.